Série Mistérios Insolúveis. No episódio de hoje, o maníaco da bomba relógio. Versão brasileira, Herbert Richards. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Mistérios. O que você faria se a sua vida dependesse do desempenho de um grupo de jovens adolescentes? O que você faria para salvar a vida de uma pessoa querida? No capítulo de hoje, apresentaremos uma reportagem sobre o maníaco da bomba relógio, que aterrorizou um grupo de amigos no ano passado. Mogi de las Cruzes, uma cidade localizada a 40 quilômetros da capital financeira São Paulo e a 60 quilômetros a oeste das praias paradisíacas de Isla Bella. Mogi de las Cruzes é considerado por muitos como a capital latino-americana da moda. Conta com uma economia diversificada, sendo mundialmente conhecida pela culinária regional, turismo, suas celebrações, e é também o maior polo produtor de arroz do país. No ano passado, esta cidade foi surpreendida por um incidente marcado na história como o crime do maníaco da bomba relógio. Acompanhe a seguir uma entrevista exclusiva com os sobreviventes deste episódio. Bom, por onde podemos começar? Ai, não sei se vou ter coragem para isso. Já estão gravando? Tudo bem. Meu nome é Ângela e sou enfermeira. Eu me chamo Marco, sou eletricista. Meu nome é Yuka Wilson e sou professora de artes. Meu nome é Alexander Cauê Franco e sou engenheiro químico. Meu nome é Laurinho, sou oceanóloga. Meu nome é Aquiles e eu sou engenheiro agrônomo. Fazíamos parte de um grupo de voluntários. Era um trabalho com adolescentes. Todos os anos nos voluntariávamos para sermos monitores de um acampamento. Esse acampamento sempre acontece no feriado do Dia das Máscaras. O Dia das Máscaras é uma celebração típica de Mogi de las Cruzes. É uma festa semelhante ao Dia das Bruxas, mas não tem nada de gostosuras ou travessuras. São os adultos que põem máscaras, se pintam e aterrorizam as crianças. Tem gente que pega pesado. Às vezes, chega a morrer gente. Independente do acampamento, sempre participamos do Dia das Máscaras. Mas voltando ao assunto. A gente cuidava desses jovens acampantes durante todo o período do acampamento. Esses meninos e meninas, são os pestinhas. Mas olha, compensa, viu? É gratificante cuidar dessas crianças durante o acampamento. Mogi de las Cruzes, Brasil. Nós nunca imaginamos algo do tipo acontecendo conosco. É coisa que a gente pensa que só acontece nos cinemas. Chegamos no acampamento, conhecemos as crianças que iríamos cuidar. Daí, de noite... Algo inimaginável, um plano extremamente perverso estava prestes a acontecer naquela noite. Aconteceu na primeira noite. Cada monitor cuidava de um quarto e já era hora de dormir. Como a regra do acampamento não permite atrasos, acomodamos os acampantes nos quartos, na hora de dormir conforme o cronograma. Daí, durante a noite, recebi uma ligação anônima me chamando para fora do quarto. Chamada desconhecida.
Pensei que era zoeira de um desses acampantes. Foi perto da meia-noite. Saí para atender uma ligação. Foi 00:15, mais ou menos. Foi 15 para 1 da madrugada. Sim, todos nós recebemos a chamada telefônica. Inclusive o Daniel, eu imagino. Daí fui sair do quarto para atender a chamada, né? Para não acordar os adolescentes. Aí que aconteceu. Éramos em 7 pessoas, quer dizer, 7 monitores. 3 monitoras mulheres, cuidando das meninas adolescentes, e 4 monitores homens, cuidando dos meninos. Então era Angela, Laurin, Yuka, Aquiles, Alexander, eu e o Daniel. Os 7 sequestrados nem imaginavam o pesadelo que estava prestes a começar. Acordei amarrada a um cano. Era um lugar sujo e fedido. Acordei atordoada e percebi que eu estava amordaçada e minhas mãos estavam amarradas. Tinham botado em mim um tipo de algema. Era de plástico, muito duro. É chamado de abraçadeira, um tipo de organizador de cabos. Uso bastante no meu trabalho. Só sei que tentei me soltar de várias formas, mas não conseguia, de jeito nenhum. Consegui tirar o esparadrapo que cobria minha boca e comecei a gritar pedindo ajuda. Mas o pior ainda estava por vir. Era uma bomba. Nossa, eu gelei. Era uma bomba relógio de fabricação caseira. Uma coisa bem rudimentar mesmo. Havia um detonador, que era basicamente um reator elétrico ligado a um explosivo plástico. Talvez nitroglicerina, fulminato de mercúrio ou até mesmo um C4. Tudo isso colado num botijão de gás. O botijão acho que foi usado para aumentar a potência da explosão. Tinha um relógio de cozinha em contagem regressiva, um tablet e que mais? Foi o pior susto de minha vida. Parecia uma figura sinistra na tela dessa bomba. Era uma mensagem gravada. Conhecia meu nome. Olá, Angela. Olá, Alexander. Olá, Yuka. Olá, Marco. Olá, Laurin. Olá, Aquiles. Olá, Daniel. Esse maníaco falou: quem há de decidir a hora da colheita, senão o próprio próprio tempo? Como se sente tendo o destino da sua vida nas mãos de crianças tão ingênuas? A sua única chance de sobrevida está outorgada à competência, o intelecto e a agilidade de seus adolescentes. Mas o final dessa contagem regressiva há de selar o seu destino, e os seus acampantes estarão fadados a carregarem consigo o peso de sua morte pelo resto das suas vidas. Que comece o jogo. Cara, fiquei desesperado. Não tinha o que fazer. Não tinha como me livrar daquelas amarras. Não alcançava aquela bomba. Não tinha nenhuma ferramenta para cortar aquelas braçadeiras. De longe, consegui ouvir a voz do Daniel. Ele também estava preso em algum lugar. Enquanto isso, os acampantes foram acordados com uma mensagem enviada pelo maníaco da bomba relógio.
O maníaco deu aos acampantes a missão de investigarem o sequestro dentro de um determinado tempo. Ou seja, os acampantes tinham que resolver este quebra-cabeças antes que terminasse a contagem regressiva da bomba relógio. Não havia tempo para acionarem a polícia. Estes adolescentes tiveram que desvendar uma série de mistérios para, enfim, poderem resgatar cada equipe o seu respectivo monitor. Veja a seguir como tudo isso aconteceu. Pensei que eu não fosse sobreviver. A contagem já estava quase terminando. Meus acampantes conseguiram fazer a investigação e vieram me buscar. Foi por um triz. Após desvendarem o mistério, os acampantes de todas as equipes conseguiram salvar seus monitores. As bombas explodiram todas de uma só vez. Imagina, cada bomba em cada lugar que a gente estava preso explodindo de uma só vez. Foi um estrondo tremendo. Todas as equipes, exceto uma. O Daniel, ele era uma pessoa extraordinária. Eu conheci o Daniel desde a infância. Nós crescemos juntos. Ele era como um irmão para mim. Sei que não foi culpa dos acampantes, mas, cara, ele não merecia isso. O acampamento terminou aí. Na manhã do dia seguinte, encontraram o corpo do Daniel. O que sobrou dele, né? A equipe do Daniel, poxa, eles ficaram inconsoláveis. Choravam. A força da explosão varreu tudo. Não há gravação do maníaco. Nossos celulares sumiram. Nem as impressões digitais foram poupadas. A mensagem que os acampantes receberam também era temporária. Então imagina como foi difícil explicar tudo isso aos policiais. Os policiais não sabiam por onde começar. Ouvi dizer que nem conseguiram rastrear as chamadas dessa noite. Todos nós, tanto os organizadores do acampamento quanto os próprios acampantes, tivemos que responder a uma incansável investigação policial. Só sei que esse maníaco, seja lá quem for, tem que pagar pelo que fez. Os investigadores descartaram a hipótese de que alguém entre os acampantes seja o autor ou a autora deste crime. Quem então estaria por detrás dessa máscara? Quem de fato é o maníaco da bomba relógio? Investigações recentes apresentam indícios de que um dos sobreviventes deste incidente pode ser o próprio maníaco da bomba relógio. Os 6 sobreviventes passaram a ser o alvo da investigação. Pera aí, pensa um pouco, não tem como. Você está dizendo que um de nós 6 que sobrevivemos é o psicopata que causou tudo isso? O maníaco da bomba relógio, um de nós 6? Não faz sentido. Quem iria colocar a própria vida em risco por uma coisa dessa? Qual o propósito? Como é que alguém conseguiria amarrar uma abraçadeira em si próprio? Minhas irmãs, ou melhor, minhas acampantes confiam em mim. Pode perguntar pra elas, eu sou inocente. A Ângela já foi usuária de drogas. O Marco já teve rolo com umas acampantes. Não, espera. Agora que caiu a ficha, a Laurin, ela lembrava de cor, de cabo a rabo, cada palavra que o maníaco falou no vídeo. Quem há de decidir a hora da colheita, se não o próprio tempo? Como se senão sente o tendo próprio o destino de sua vida nas Como mãos se de sente crianças tendo o tão destino da sua vida nas mãos de crianças tão ingênuas? Se foi um de nós, certeza que foi ela. O Aquiles falou isso de mim? Que culpa eu tenho de ter uma boa memória? O Aquiles está querendo sair de fininho porque
que ele já teve problemas com a polícia. Mas tem que investigar mesmo é o Alexander, o engenheiro químico. Ele com certeza tem acesso a líquidos do tipo clorofórmio e afins. Me engana que eu gosto. Quem garante que aquilo que o maníaco me fez inalar era clorofórmio? Aliás, a Laurin é uma maníaca depressiva, do tipo que nunca teve nada a perder. Ah, e outra que vive no psicólogo é a Yuka. Sem contar que de solvente, a Yuka, a artista plástica, conhece muito, mas muito mais do que eu. Nada a ver. O Alexander é do tipo que não mede as consequências. O próprio Daniel não aguentava mais ele. Independente disso, quem é que conhece bem como se usa uma abraçadeira? Quem é que conseguiria fabricar uma bomba relógio com um botijão de gás? Marco, o eletricista, aquele cínico, mulherengo. Era uma bomba. A opinião da Yuka nem conta. Se ela não tem credibilidade com as próprias irmãs, não vai ter credibilidade com os acampantes. Não vai ser hoje que ela vai conseguir enganar. Além do mais, um crime noiado desse só pode ter saído de uma mente noiada como o da Angela, aquela drogada. O Marco, além de tudo, é um mentiroso, não só usuário de drogas. Pelo menos não mais. O que importa mesmo é o que o maníaco falou aquele dia. Quem há de decidir a hora da colheita senão o próprio tempo? Hora da colheita? Só pode ser obra do Aquiles, o engenheiro agrônomo, aquele bêbado. Eu tô te falando, foi a Laurin. O Alexander, certeza. Yuka West. Vai por mim. Foi o Marco. É ela, é a Angela. Aquiles. Eu? 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 Eu sou inocente. Olá, acampantes. Sejam bem-vindos aos Jogos Noturnos. Vocês, acampantes, são tão tenros, tão ingênuos, que mal perceberam que há pouco eu sequestrei e já mantenho em cativeiro um monitor de cada facção. Agora vocês já fazem parte de meu jogo. Prestem atenção às regras, pois a sobrevida de seus monitores dependerá do expresso cumprimento das mesmas. Antes do início do jogo, os itens abaixo serão entregues para cada facção. Uma prancheta com um questionário, uma caneta e uma lanterna. Ao final do meu jogo, devolvam todos estes itens. A minha identidade está por detrás de um dos 6 sobreviventes. Considerem os 6 sobreviventes como suspeitos. Vocês, acampantes, serão os detetives. Encontrem os suspeitos que estão escondidos dentro do espaço do acampamento. Independente do acampamento, sempre participamos do Dia das Máscaras. São os adultos que põem máscaras, se pintam e aterrorizam as crianças. É uma festa semelhante ao Dia das Bruxas, mas não tem nada de gostosuras ou travessuras. Tem gente que pega pesado. Às vezes, chega a morrer gente. Cada suspeito entregará uma pista para cada facção, juntamente com uma ferramenta. Preencha o questionário de acordo com as pistas coletadas. As facções devem se espalhar dentro do espaço do acampamento para buscar os suspeitos. Os integrantes de cada facção poderão se locomover somente junto com o seu respectivo grupo. Buscas individuais não serão toleradas.
A facção infratora será penalizada com a subtração de pontos. As respostas do questionário, preenchidos corretamente, renderão pontos para o seu grupo. Mas os dois objetivos principais de sua facção serão o de resgatar o seu monitor, sua monitora, e também descobrir a identidade do maníaco. Cada facção poderá resgatar somente o monitor de sua própria facção. Caso consigam resgatar o seu monitor antes de preencher todo o questionário, o monitor salvo poderá auxiliar sua respectiva facção a desvendar o restante do mistério. Descubram a minha identidade. Preencham o questionário. Salvem o seu monitor. Feito isso, entreguem a folha de questionário para o integrante do social que está à frente do auditório. Independente dos erros ou acertos, as 4 primeiras facções que entregarem o questionário ganharão pontos adicionais em ordem de chegada. A proximidade do fim do jogo será anunciada com o soar de uma buzina. Após o soar da buzina, cada facção deverá entregar a sua folha de resposta em até 5 minutos, independente dos erros. Esgotado esse tempo, a minha bomba relógio há de explodir. A folha de resposta não será aceita após essa contagem regressiva, e a sua facção não terá direito a pontuação alguma. O uso do telefone celular será permitido, mas evitem utilizar a lanterna do mesmo, pois essa luz pode acabar ajudando as facções rivais. O espaço do acampamento conta com passagens íngremes e locais de difícil acesso, portanto, não corram, em hipótese alguma. Por hora, me despeço com um conselho. A sorte de cada facção pode influenciar no resultado final do jogo, mas o trabalho em equipe será fundamental para o bom desempenho de sua facção. Que comece o jogo.